versículo 7. Abre aí, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na NVI. Amém? Glória a Deus. Diz assim: peçam e será... Tem alguém aí? Peçam e será? Busquem e encontrarão. Batam e a porta, pois todo o que pede e o que busca e aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia. Ou qual de vocês que, se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se apesar de vocês, nós somos maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim tudo, façam os outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que por meio da Tua palavra, que é verdade, que é vida, ó Deus, nós possamos ser transformados, mudados, Pai. Deus, que todo impedimento, toda distração, caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos ouvir a Tua voz, para a glória de Deus, diga amém. Irmãos, eu não sei se você já passou pela dolorosa experiência de pensar algo a respeito de uma pessoa, seja bom ou mal, e depois que você conheceu a pessoa, o seu pensamento estava totalmente errado. Então você olhava para aquela pessoa, você olhava para ele, e você achava que aquela pessoa era metida, você achava que aquela pessoa era ranzinza, você achava que aquela pessoa era alguém difícil, e aí você, quando começou a conviver com ele, você teve certeza. Mas, às vezes tem pessoas que nos surpreendem. Quando nós nos aproximamos, nós vemos o quanto de bênção essa pessoa ela é na nossa vida. E semana passada nós falamos sobre o perigo do julgamento. Nós estamos nessa série expositiva do Sermão do Monte, nós já estamos indo para o final. O perigo de eu condenar alguém. E ao mesmo tempo, eu formar uma imagem errada dessa pessoa, ou uma imagem do pecado dela, que é apenas um cisco no olho, enquanto eu tenho uma tábua, uma trave, eu tenho uma bola de basquete dentro do meu olho. Mas a grande questão que Jesus vai tratar hoje, é que assim como nós podemos ter uma imagem errada a respeito de alguém, eu posso muitas vezes formar no meu coração uma imagem errada de quem Deus é. Porque as pessoas formam em sua cabeça uma imagem de muitos deuses. Elas muitas vezes formam Deus à sua imagem e semelhança. Mas e o Deus da Bíblia? Qual que é a imagem do Pai? Então nesse texto Jesus quer nos ensinar, dizendo, olha, lembra que eu te disse como cidadão do reino, lembra que eu te disse como cidadão do reino, para você não julgar, não condenar, lembra que eu te disse, para você ser excelente como cidadão do reino, pois agora, eu quero te dizer que isso só é possível, se você tiver a imagem correta de Deus. E 3 coisas, porque se você mudar a imagem que você tem de Deus, se você mudar a percepção que você tem de Deus, você muda a sua vida. As nossas crenças definem quem nós somos. As nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, decide o jeito que eu oro, decide o jeito que eu vivo, decide o jeito que eu busco. Então, a imagem que você tem de Deus é a imagem que vai determinar a sua vida cristã. E Jesus, num tempo em que ninguém chamava Deus de Pai, Jesus vem chamando Deus de Pai. Porque na sociedade da época do judeu, o pai, ele era o provedor, ele era o cuidador, ele era aquele que dava a vida pela família. E a primeira coisa que Jesus vem nos dando como provisão é um pai que dá ao que pede. Sabe, irmãos, um pai que dá ao que pede. No capítulo 7
no versículo 7, acompanha comigo, por favor. Capítulo 7, versículo 7. Jesus vai dizer: peçam e lhes será dado. Ou seja, para Jesus, orar, pedir, é uma ordem. E muitos de nós caímos em dois erros. Primeiro erro, nós isolamos esses versículos dos versículos anteriores. Então nós achamos que Mateus 7 até o 12 não tem nada a ver com Mateus 7 do 1 ao 5, ao 6. Mas Jesus continua falando do mesmo assunto. Um outro erro é a gente achar que Jesus aqui está dando um cheque em branco, dizendo para nós: peça qualquer coisa que eu vou te dar. Esse é um outro erro. Mas o que Jesus está nos dizendo é: lembra das exigências, lembra da constituição do reino. E aí quando ele diz assim, amar o próximo, quando ele diz assim, dar outra face, quando ele diz não condenar o outro, você se torna o sujeito de Mateus 5,3. Qual que é o sujeito de Mateus 5,3? Pobre de espírito. Nós terminamos cada mensagem deste domingo do Sermão do Monte, e aí eu estudo o texto, eu prego o texto, e durante a semana eu ouço a palavra que eu preguei, e às vezes eu sinto pobre de espírito. Eu me sinto incapaz de cumprir a própria palavra que eu preguei. Porque diante de nós nos sentimos incapazes. E aí, diante da nossa incapacidade, e essa é a primeira coisa que Jesus faz com todo ser humano, Jesus nos esvazia. O falso evangelho diz que você é capaz. O verdadeiro evangelho diz: você não é capaz. E aí o verdadeiro evangelho te coloca com a cara no pó. O verdadeiro evangelho acaba com você. Só que antes de você ir embora acabado, o evangelho traz a graça de Deus. O evangelho te tira do pó e o evangelho te faz assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Evangelho, a verdadeira pregação do evangelho nunca termina com o que você pode fazer. Nunca. O verdadeiro evangelho, ele nos diz que nós não podemos, que nós não conseguimos. E aí quando você se sente miserável, pecador, aí o verdadeiro evangelho fala: mas eu tenho graça para você. Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar claro para você. No Brasil, em 1888, nós tínhamos 700 mil pessoas escravizadas. E na época da escravidão do Brasil, é diferente da escravidão bíblica. Na escravidão que havia, não bíblica porque Deus aprovava, Deus não aprovava. Mas a escravidão bíblica, na Bíblia, você podia se tornar escravo, independente se você era branco, preto, marrom, o que fosse. Ficou pobre, perdeu uma guerra, meu amigo. Você podia ser rico num dia e escravo no outro. A escravidão no Brasil era por causa da cor da sua pele. E nós tínhamos nas fazendas do Brasil, em 1888, 700 mil pessoas como escravo. A princesa Isabel, um belo dia, 13 de maio, ela assinou uma lei, lei áurea, significa lei dourada. E num dia só ela disse o seguinte: todos os escravos estão libertos. Parece algo maravilhoso, só que é o seguinte: os escravos foram libertos com a mão na frente e outra atrás, sem indenização, sem educação, sem moradia, sem bens. E esses escravos saíram das fazendas e eles foram para onde? Para as cidades. E na cidade eles formaram o quê? As favelas. Ou seja, a libertação da escravidão no Brasil foi uma libertação do tipo: você está liberto, a partir de agora, te vira. Se eu falar te vira, negão, é problemático? Os irmãos vão entender que é um ditado, né? Te vira, negão. Será que é por causa disso o ditado? Pode ser, né, André? Amém. Então te vira. Só que agora, o que eu faço da minha vida? Beleza, eu estou liberto. Mas qual a provisão que eu tenho? Qual o bem que eu tenho?
Qual casa que eu tenho? Nenhuma. Se vira. E os problemas sociais nós temos até hoje no Brasil. Agora, nós também éramos escravos do império das trevas, sim ou não? Diz que nós éramos escravos de Satanás. Nós estávamos debaixo da ira. E pior, nós éramos como escravo que ninguém queria comprar. E um dia, Jesus nos redimiu. Você sabe o que significa redenção? É quando você compra alguém e você o liberta. Só que Jesus não nos libertou e nos deixou com a mão na frente e outra atrás. A libertação dada por Jesus não foi como a libertação que aconteceu no Brasil. A libertação dada por Jesus, Ele deu juntamente a provisão do seu Espírito. Ele não disse apenas, eu te liberto de Satanás, eu te dou a provisão para que você continue liberto. Eu dou tudo o que você precisa. A lei do Antigo Testamento dizia o seguinte, vai lá, te vira, cumpra a lei. A constituição do Novo Testamento é o seguinte, eu te libertei da mão de Satanás, eu te libertei do vício, eu te libertei da miséria, eu te libertei do pecado, mas agora você não está com a mão na frente e outra atrás, eu estou com você até a consumação dos séculos. Você é incapaz de continuar se virando, você é incapaz em si mesmo, mas eu pelo meu Espírito estou com você. Lucas 11, 13, esse mesmo texto. Lucas 11, 13, esse mesmo texto. Ele vai dizer, portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, dará o que, irmãos? Tem alguém aí? Dará o Espírito Santo. Por que dará o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é tudo que você precisa para viver uma vida de santidade. O Espírito Santo é tudo que você precisa para viver uma vida de provisão. Você não foi um escravo liberto para cumprir a lei sozinho na sua força. Você não vai conseguir. Você foi liberto pelo poder de Deus, mas você recebeu juntamente com a sua libertação o Espírito Santo que habita em você. E Jesus está dizendo, pede, busca, bata. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? De uma oração contínua, perseverante. Mas irmãos, essa oração não é para eu colocar Deus na parede, para Deus fazer o que eu quero. Não, essa oração é para que eu viva aquilo que Jesus acabou de falar nos versículos anteriores. É para quando você sair desse culto aqui, e o sermão do monte diz, para você amar o seu irmão como a si mesmo. Para você conviver com gente difícil. E você fala, Jesus, o Senhor sabe que eu não consigo. E Jesus disse, mas eu te dou o meu Espírito. E junto com o meu Espírito tem um fruto do Espírito. Jesus, o Senhor sabe que eu não consigo ser bom. Jesus fala, eu sei, por isso eu te dou a bondade que o meu Espírito tem, que habita em você. Dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque você não foi um escravo liberto sem provisão. Sabe, irmãos, pastor, Jesus está falando para eu pedir. Mas pedir o quê? Capacitação. Capacitação para cumprir tudo que o rei do reino nos exige, irmãos. Sabe, qual área na sua vida que você precisa de santidade? Ontem uma irmã nos disse, eu preciso vencer o conflito que eu tenho com a minha mãe. Eu e minha mãe, não dá. Eu quero dizer que o que você precisa está no Espírito Santo que habita dentro de você. Sabe, irmãos, pastor, mas se Deus sabe que eu preciso, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que bater? Por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que buscar? Você sabe por quê, filho?
Porque Deus quer mostrar por meio disso a sua dependência dEle. Deixa eu te falar. Israel está no deserto, passando fome. Eles clamam, Deus dá pão do céu. Mas o pão do céu, eles só podiam colher a porção do dia. Porque se eles colhessem para 2 dias, criava bicho. No sábado eles não podiam colher, então na sexta eles colhiam pela sexta e pelo sábado. E não criava bicho. Sabe por quê? Todo dia você tinha que levantar e dizer, eu preciso confiar que hoje tem pão do céu. Porque Deus deseja que todos os dias você não confie na sua força, na sua capacidade, no seu temperamento, em quem você é, na sua formação. Você precisa levantar todo dia e dizer, para amar minha mulher eu preciso do Espírito Santo. Nenhum homem disse amém porque está com medo de dormir no sofá. Todo dia você precisa levantar e dizer, eu preciso do Espírito Santo para amar minha mulher. Há alguns corajosos. Todo dia eu preciso do Espírito Santo para ter paciência com meu marido. Você viu como as irmãs são mais corajosas? Todo dia eu preciso do Espírito Santo para ser benigno com aquele chefe. E não tem um dia na sua vida que você levante e diga, eu sou bom. Que eu não preciso orar para suportar uns aos outros. Mas quando, irmãos, eu deixo de buscar no quarto, quando eu deixo de orar, cria bicho. Começa a feder. Esse é meu segundo ponto. Você sabe, Jesus vai dizer em João 6, ele dá pão para o povo, mas ele diz, Moisés deu pão natural, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Todo dia você precisa de Cristo, todo dia você precisa de Jesus na sua vida. Todo dia você precisa entrar no seu quarto e bater na porta e dizer, Jesus, estou eu aqui de novo. Todo dia você precisa buscar a Cristo. Senhor, pastor, até quando? Até Jesus voltar. Aleluia. Segunda coisa, pastor, qual a minha motivação para orar? Primeiro, eu preciso mudar e entender que eu sirvo a um pai que dá. Talvez você tinha um pai, e nós vivemos uma geração, que a gente não conseguia dar o que o nosso filho precisava, muitas vezes. A gente precisava regular ali. Mas nós temos um pai que dá tudo que eu quero? Não. Dá tudo que você precisa para ser parecido com Jesus. A segunda coisa é que a gente precisa entender que o caráter de Deus, quem Deus é a motivação da nossa oração. Por que nós oramos? Nós oramos porque nós servimos um Deus que é bom. Nós oramos porque servimos a um Deus que não zomba de nós. Lá no versículo 9, acompanha comigo, por favor, diz assim, 7 e 9, quantos estão ainda aí? Diga amém. 7 e 9 diz assim, qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, vai lhe dar uma? O texto de serpente, o texto de Lucas 11, 12, ele coloca um terceiro exemplo. Se o filho lhe pedir um ovo, vai dar um escorpião. E interessante que tem um comentarista bíblico chamado William Barclay, que ele diz o seguinte, que esses 3 exemplos, eles têm semelhanças e diferenças entre si. Então, por exemplo, existem pedras do mar, que ela se assemelha muito com pão. Então era como se um pai fosse tão maldoso, que o filho, pai, dá um pedaço de pão aí, ele fosse lá, pegasse uma pedra, que parece com pão, e desse para o menino. Quando o menino mordesse, com a expectativa que fosse pão, ele quebrava os dentes, porque era uma pedra. Tinha um peixe, um tipo de enguia, na verdade uma cobra, um tipo de enguia, ele parecia com peixe. E a cobra era animal impuro, o judeu não podia comer cobra. É como se o filho pedisse, pai, eu estou com fome, eu preciso comer um peixe. E o pai fosse lá e preparasse uma cobra para ele. Existe um tipo de escorpião, que ele é meio esbranquiçado, que quando ele quer se esconder, ele se encolhe e ele fica parecendo um ovinho.
E aí é como se esse pai, se um filho lhe pedisse um ovo, o pai desse um escorpião para ele comer. E na hora que ele tivesse na expectativa que é um ovo, o escorpião o picasse. Mas qual é o argumento de Jesus? Jesus está dizendo assim, se vocês que são maus, Jesus não está dizendo, nós somos maus, vocês que são maus. E Jesus está falando para quem? Para discípulo. Porque na nossa essência, nós nascemos como homens maus. Lá em Salmo 51, versículo 5, o salmista vai dizer, eu nasci em pecado, eu fui concebido em pecado, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe concebeu. Irmãos, nós herdamos o pecado de Adão, mas mesmo sendo mal, por causa da graça comum de Deus, nós damos coisas boas aos nossos filhos. O argumento de Jesus é do menor para o maior. Jesus está dizendo, se o ser humano, que é mau em essência, porque eu sei que a filosofia diz que o homem é bom, quem corrompe é o ambiente. Isso é mentira. O homem é mau. Tem um meme na internet, que o cara chega para o outro e fala assim, né, um senhorzinho bem zangado, não lembro o nome dele. E ele fala assim, você tem um coração tão bom. Aí o senhor diz assim, você não conhece meu coração, eu sou muito mau. Eu sou muito ruim. Irmãos, essa é a realidade nossa. Nós somos, em essências, maus. Mas mesmo sendo maus, o Senhor, pela sua graça, faz com que nós amemos os nossos filhos e nós damos coisas boas a Ele. Aí Jesus diz, se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste que é bom. Se você e eu, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará aquilo que nós precisamos. Irmãos, aqui eu quero ressaltar com você 2 falsos ensinos que existem. Primeiro, o falso ensino de que todo ser humano é por natureza filho de Deus. Muitos dizem por aí, todos são filhos de Deus. Mas Efésios 2:3 diz que, por natureza, antes também, todos também vivíamos como Ele, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Por natureza, por nascimento, nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Mais, a Bíblia vai dizer em Colossenses 1:21 que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Romanos 5:10 diz que nós herdamos o pecado de Adão, por isso nós nos tornamos inimigos de Deus. Nem eu nem você nasce filho de Deus. A Bíblia, ela faz uma distinção entre as criaturas de Deus, que Deus se importa sim, e aqueles que se tornaram filho. Pastor, como que eu me torno filho de Deus? João capítulo 1, versículo 12. Projeta para mim. João capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam. Quantos aqui receberam a Cristo? Aleluia. Vamos ser honestos. Todas as pessoas receberam a Cristo? Oi? Não. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem. Ou seja, se eu me tornei, é porque antes eu não era. Você não nasce filho de Deus, você nasce criatura de Deus. Mas o dia que você creu em Jesus, você se tornou filho de Deus. Você se tornou amado de Deus. E se Deus se importa com as criaturas, quanto mais Deus vai se importar com você. Agora, sendo filhos, eu posso ter a confiança de que o meu Pai quer o melhor para nós. Como pais, irmãos, vamos ser sinceros, às vezes a gente dá coisa para os nossos filhos que a gente acha que é pão e é pedra. Às vezes a gente toma algumas decisões para os nossos filhos que a gente erra feio. Mas Deus jamais erra.
E eu vou te dizer, muitas vezes na sua vida você pediu escorpião, achando que era ovo. E Deus não te respondeu. Muitas vezes na sua vida você pediu cobra, achando que era peixe. E Deus não te deu e você ficou bicudo com Deus. Muitas vezes na sua vida você pediu situações e coisas que eram pedras e Deus não te deu. Mas tudo que o Senhor te dá e tudo que você pede, que é para o seu bem, que coopera para o seu bem, para que você seja parecido com Jesus, o Pai te dá para a glória de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos creem que o Pai tem separado o melhor para você? Aleluia! Você crê que o Pai tem cuidado de você? Você crê que Deus se importa com você? Pastor, qual que é o resultado quando eu mudo a minha mentalidade? Quando eu mudo a imagem que eu tinha de Deus? Eu passo a enxergar a Deus como um Pai que se importa. Eu sei que as orações aqui do texto não é um cheque em branco para eu pedir tudo que eu quero, nem colocar Deus na parede. Senhor, eu quero esse carro aqui, ó. Nós fomos ensinados assim, né? Escolha o carro da cor específica. Ano específico. E Deus vai te dar. Se for casar, você escolhe a mulher, você tem que dar todas as características para Deus. Porque Deus vai dar se for específico. E se o carro que você estava querendo, eu não vou falar a marca de carro aqui, porque vai que é o teu. Mas e se era uma cobra? Se você é filho de Deus, Deus não vai te dar. Tem situações na sua vida, tem situações na minha vida, tem orações na minha vida, que hoje eu dou graças a Deus, porque Deus não me deu. Porque Deus não me ouviu. Falo, Senhor, obrigado, porque eu estava pedindo cobra e não sabia. Mas pastor, qual que é o resultado, então, quando eu mudo a minha imagem, eu entendo agora que o Pai cuida de mim, eu entendo que a oração não é um cheque em branco para pedir tudo que eu quero, do meu jeito, do meu gosto. Não, mas é para que eu me pareça mais com Jesus. O que acontece quando eu tenho esse relacionamento com Deus? Versículo 12. Capítulo 7, versículo 12. Jesus diz assim: assim em tudo, façam os outros o que querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os... Aí você fala, Jesus mudou de assunto. Jesus estava falando de oração. Aí Jesus falou sobre a bondade do Pai. Agora Jesus deu um 360 e voltou a falar sobre amar o outro? Que história é essa? Não, irmãos. Antes de Jesus falar de oração, Jesus estava falando sobre amar o outro. Jesus nos ensina a pedir, a ser capacitado para nos relacionar com o outro. E agora Jesus está dizendo, aqueles que têm relacionamento com o Pai, têm essa característica. Qual característica? Ele cumpre a lei de Deus. Mas por que ele cumpre a lei de Deus? Na sua força? Ele cumpre a lei de Deus porque ele recebe a capacitação do Espírito. E aí ele diz, agora, aquilo que você quer que os outros façam a você, faça a ele. Interessante que muitas religiões têm um ditado muito parecido com esse versículo. Então, se você pega os filósofos gregos, como Sócrates, você pega religiões um pouco mais recentes, como o confucionismo, eles vão ter uma frase que ele vai dizer assim, ó, não faça aos outros o que você não quer que eles te façam. E a maioria de nós usamos a frase dessas religiões, não a frase da Bíblia. Ó, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Não é isso que nós dizemos? Mas não é isso que Jesus diz. Olha o que Jesus disse. Jesus disse, faça aos outros aquilo que você quer que faça para você. As religiões, elas têm um aspecto negativo, tipo assim, budismo. Ó, não fale mal dos outros. Porque assim, os outros não vão falar mal de você.
Só que nem sempre isso acontece. Às vezes você não vai falar mal dos outros e eles vão falar mal de você. Ajude o outro, porque aí o outro vai te ajudar. É uma troca, é uma meritocracia. Meritocracia, é isso aí. O cristianismo não. Jesus não garante que ao fazer ao outro, ao não fazer ao outro, ele não nos fará. O que Jesus diz? Se você tem um relacionamento com o Pai, se você entra no quarto com o Pai, se você bate na porta e pede ao Pai, você não sai de lá do mesmo jeito. Em outras palavras, Paulo em 2 Coríntios 3,18, nós somos contemplados de glória em glória, quando nós contemplamos a Cristo como por um espelho. Quando eu vou diante do Pai, não é para mudar a opinião de Deus. Quando eu bato na porta do Pai, não é para Deus mudar, mas quando eu estou diante do Pai, sou eu que sou mudado, sou eu que sou mais parecido com Jesus. Você lembra do pão? Você lembra do maná? O maná, se você não colher todo dia, apodrece. Crente, quando ele não tem um relacionamento com Deus, é igual ficar sem tomar banho. Começa a feder. Vou te dizer o que é isso. A sua carne começa a aparecer. Você era alguém impaciente. Você está lá no seu devocional. Você vira uma florzinha de Jesus. Fica uma semana sem devocional. Começa até a ranger os dentes. Mas quando você contempla Jesus, você vai sendo mais parecido com Jesus. Você vai mais parecendo com Jesus. Então, o que as outras religiões vão dizer? Por exemplo, não fale mal dos outros. Isso é uma coisa boa. O que o cristianismo diz? Fale bem dos outros. Não falar mal dos outros, qualquer ímpio consegue cumprir. Você sabe o que é o cristianismo? Fale bem dos outros. O cristianismo é algo positivo, é a ênfase de que você agora tem uma ação em relação ao seu irmão. Mas por quê? Porque você é parecido com o Pai. O Pai, ele não ficou lá do céu dizendo assim, como eu amo a humanidade. Como a humanidade é a beleza da minha criação. Está todo mundo indo para o inferno. Mas eu amo eles. Sabe o que o Pai fez? Deu seu único filho. Se fez gente, habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Quem é parecido com o Pai, ele tem ação. Por isso que eu vou falar para você, nós vamos evangelizar. Vamos orar para ganhar 5 pessoas para Jesus. Vamos multiplicar as nossas células. Pastor, para quê? Para ser uma igreja grande? Irmãos, entenda. É porque crente que nasceu de novo e tem relacionamento com o Pai, ele não é passivo. Ele não fica aí como o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Como o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Passou a vida inteira na igreja, nunca ganhou uma bendita alma para Jesus. Nunca fez uma visita, nunca liderou um departamento, nunca se moveu. Mas que tipo de amor é esse que você tem? E que tipo de Deus você tem encontrado no seu quarto? Que você diz que te ama, mas que esse amor não transborda para fora. Irmãos, ontem a gente teve uma reunião de pastores, porque assim, eu arrumo um monte de coisa para minha cabeça, né? E eu ainda coloco minha mulher junto, coitada. Que além de liderar uma igreja local, eu lidero 8 igrejas, os líderes de jovens. Então a gente reuniu os representantes dessas igrejas e os pastores. E um pastor fez uma pergunta. Por que a gente se meteu nisso? Por quê? Porque eu vou te falar, irmãos, um pastor é digno de ter um salário bom. Eu não tenho. E nem estou cobrando também.
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A gente só arruma problema para a nossa cabeça. Mas por que a gente se mete nisso? Por que a gente pega a nossa vida, ao invés de estar descansando, sendo um membro, a gente vai liderar a célula? Pegar o ônibus, pegar o trem, né, Maria? 2 horas de trem para vir liderar uma célula. Quando não descarrilha o trem? Por que a gente se mete nisso, irmão, de cuidar de gente? Por que a gente se mete em visitar, em cuidar de casamento dos outros? E as pessoas ainda ficam bravas com a gente? Por que a gente se mete nisso? Sabe por quê? Porque nós fomos amados. Porque nós somos alcançados pela graça. E quem foi alcançado pela graça não consegue ficar parado sem demonstrar esse amor na vida dos outros. Por que as irmãs estão lá na salinha com o filho de vocês, 30 crianças gritando no ouvido dela e ela tentando pregar, irmão? Por que os irmãos estão tocando aqui, chegam 1 hora mais cedo, passa a música a semana inteira, compra instrumento caro, e a gente ainda fala que eles estão desafinados, precisa fazer curso de música. Para quê? Sabe por quê? Porque nós fomos encontrados pelo amor de Deus. E o amor de Deus que nos alcançou quer que nós façamos aos outros, quer que nós saiamos da nossa cadeira e quer que nós avançamos. O maior perigo, irmãos, de uma igreja, essa igreja que estava fazendo aniversário, eu sei que essa expressão aqui é pesada, mas alguém chamou um artista e falou assim: nossa igreja vai fazer um aniversário, eu quero que você venha nos cultos e você faça um desenho que represente a nossa igreja. O artista foi em alguns cultos, ele falou: mas não mostre o desenho para mim antes, eu quero que você mostre no dia do aniversário, a gente vai abrir o telão assim, ó. Chegou no dia do aniversário da igreja, todo mundo comemorando, e aí na hora que abriu o telão, estava desenhado uma nádega em cima de uma cadeira. Os irmãos ficaram revoltados e falaram assim: que é isso? Que absurdo! Que ofensa é essa? Ele falou: o tempo que eu fiquei nessa igreja, foi a única coisa que eu vi. Nádega sentada com olhos esbugalhados olhando e sem nenhuma ação. Mas esse não é o caso dessa igreja, aleluia. Se um artista fosse desenhar essa igreja, tinha um povo correndo para pregar o evangelho, tinha um povo avançando para abrir célula, abrindo sua casa para ser uma célula lá, um povo que participa, que se dedica, que prega o evangelho. Eu não ouvi muito amém, não. Você podia dar um amém agora, porque eu estou ficando preocupado, aleluia. Para eu concluir aqui, os irmãos louvor podem ficar já aí atentos. Talvez você pergunte: pastor, você está me dizendo que eu tenho que ter imagem correta de Deus. Mas qual é a imagem exata de Deus? Qual que é a expressão exata de Deus? Quando eu falo de imagem, eu não estou falando de um desenho físico. Eu não estou falando de uma estátua. Deus não pode ser representado por nenhum tipo de figura humana. Mas quem que expressa exatamente quem Deus é? Para quem que eu olho e eu vejo um nível de bondade, de amor, de generosidade, de entrega, que é a imagem de Deus? Hebreus 1:3, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz quem é a imagem exata de Deus. Diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, você quer saber quem é que expressa a Deus perfeitamente? Quem é, irmãos? Jesus. Quem é, irmãos? Aí você fala: pastor, mas eu estou muito longe de Jesus. Aí você pegou pesado. Mas em Efésios 4:13, diz qual que é o alvo dos ministérios na igreja, diz qual que é o alvo dos dons, e diz qual que é o alvo da nossa fé. Qual que é o alvo da nossa fé? Até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho, que é o quê? A imagem exata de
e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de quem? De Cristo. Você sabe, Cristo é a imagem exata de Deus. E você sabe qual o alvo de Deus? Que você seja a imagem de Jesus. E como que eu sou a imagem de Jesus? Expressando quem o Pai é. Diante dessa realidade, nós podemos ficar, irmãos, até desesperançosos. Mas nós não deveríamos. O cristão que pode estar no lamaçal de pecado, que caiu, que está começando hoje, que creu hoje, nessa noite, em Cristo Jesus, que está iniciando a sua corrida na fé, você que essa semana falhou, eu quero dizer para você, tem graça de Deus. Até Jesus voltar, você vai se tornar a imagem de Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você sabe para que todas as coisas cooperam? O final do versículo vai dizer, para que você seja a imagem, a expressão de quem é Jesus. E eu quero dizer para você, o Pai vai usar todos os meios, até que você chegue à maturidade de quem Cristo é. Se você é filho de Deus, o Pai vai nos moldar até nós sermos parecidos com Jesus. Mas não apenas isso, o Pai nos deu o seu Espírito, Ele nos revestiu de Cristo. Cabe a nós agora, irmãos, o quê? Continuar, buscar o que precisamos. Ô irmãos, vamos desistir de buscar coisas fúteis. Se as nossas orações, o tempo é ocupado, irmãos, mais com coisas do nosso eu, do que quem nós precisamos ser em Cristo. Irmãos, nós estamos desperdiçando a nossa oração. Voltemos para a corrida. Voltemos para o foco. Qual o foco, pastor? Ser parecido com Jesus. Sair do quarto parecido com quem Deus Pai é. Sabe, cabe a nós buscar a cada dia. E como que isso acontece? Por meio da oração. Por isso, quando você pecar, não desista de orar. Ficou um dia sem orar, ore no próximo. Mas tenha certeza de que o Pai ouve e responde você. Você precisa ser mais paciente? Olha a minha mão levantada aqui. Só eu sou pecador aqui? Você precisa ser mais generoso? Aleluia. Você precisa ser mais ousado para pregar? Você precisa ter uma vida maior de santidade? Oh, irmãos, ouse pedir ao Pai. Você sabe, às vezes a gente está aqui no culto, a gente não tem que cuidar da vida dos outros. Mas alguém me ensinou ontem que pastor tem foro privilegiado para cuidar da vida dos outros. E às vezes a gente vê, vamos orar, irmão. Ele fica assim, ó. Eu falo, eu devo ser muito pecador. Porque quando fala, vou orar, eu já começo, Pai, muda a minha vida. Muda quem eu sou. Oh, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. E aí tem irmão com cara de pamonha, de testemunha de Jeová, que não abre a boca. Você já vai para o céu ser arrebatado, meu amigo. Mas quando nós começamos a oração, tem um povo que se levanta e fala, Pai, você já devia estar fazendo isso, na verdade. Pai, o Senhor sabe que eu preciso do Senhor. Oh, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso ser transformado. O Senhor sabe que eu preciso andar mais em santidade. Ah, mas eu sei que o Senhor me deu o seu Espírito. Você já devia estar de pé orando, aleluia. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Pai, o Senhor sabe que eu preciso de transformação, que eu preciso de mudança. Oh, Senhor, irmãos, mas isso não é só aqui no culto, não. Isso é todo dia no seu quarto. Aí você vai sair de lá com o rosto resplandecente. Você vai sair de lá cheio da vida de Deus, para a glória de Deus. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra nessa noite aí, dão glória a Deus?
Vamos orar, aleluia. Vamos orar, amém. Você pode pedir ao Senhor, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei.